Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para fazer o Evangelho, aqui no Grupo Espírita André Luiz. E primeiramente eu gostaria de pedir as bênçãos de Deus e ao Mestre Jesus pela minha mãe, pelas mães que nos assistem agora ao vivo e pelas mães que vão assistir depois, posteriormente. Que Deus abençoe a todas as mamães do mundo e do nosso país. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, itens 8, 9 e 10. Vamos à oração da noite para iniciar os nossos trabalhos aqui. Vamos fechar os nossos olhos, os nossos olhos materiais e orar a Deus. Deus nosso Pai, elevamos nossos pensamentos nesse momento de oração e estudo do Evangelho, dando graças à sua benevolência e grandiosa bondade. Pai, ensina-nos a sermos mais caridosos, ajuda-nos a amar nosso próximo. Pedimos força ao Pai, para descer elevando aqueles que nos comungam a convivência, para que a vida em torno suba igualmente de nível. Que consigamos, com que sabemos não ferir o ignorante, ao invés disso, que consigamos oferecer o apoio para que se liberte da sombra. Que, se podemos, que não venhamos a oprimir o fraco, que o ajudemos a fortalecer-se para que se faça mais útil. Se possuirmos a virtude, que não humilhemos os companheiros que o vício o ensandece, que possamos estender as bênçãos do amor por adequada medicação. E se nos sentimos corretos, que não censuremos os irmãos transviados em desajustes do espírito, que possamos dar-lhes o braço fraterno para que se renovem. Se ajudemos, que não venhamos a recriminar quem nos recebe o socorro. Pão amaldiçoado é veneno na boca. Se ensinamos, que não venhamos a flagelar quem nos conhece e nos recebe a lição. Benefício com açoite é mel em taça candente. Para que nosso amparo não se converta em atributo espinhoso, na sensibilidade daqueles que nos recolhem as dádivas, porque toda a caridade, a exibir-se no palanque das conveniências do mundo, é sempre vaidade em forma de serpe no coração, e toda a modéstia que pede apreço dos outros para exprimir-se é sempre orgulho em forma de lodo nos escaninhos da alma. Que possamos, através dos ensinamentos do Mestre Jesus, que anjo entre os anjos, fez-se pobre criança necessitada do arrimo de singelos pastores, sábio entre os sábios, transforma-se em amigo anônimo de pescadores humildes, comungando-lhe a linguagem. Instrutor entre os instrutores, detém-se bondoso entre os enfermos e aflitos, crianças e mendigos abandonados, para abraçar-lhes a luta. E juiz dos juízes, não se revolta por sofrer no tumulto da praça o iníquo julgamento do povo, que o prefere a Barrabás para os tormentos imerecidos. Todavia, por descer elevando quantos não lhe podiam compreender a refulgência da altura, é que se faz o nosso caminho de nossa ascensão espiritual e a vida de nossas vidas, para a vitória da luz. Demonstrando a todos nós a verdadeira expressão da caridade, Jesus deixou os seus ensinamentos. Que assim seja, ó Mestre. Irmãos, vamos agora falar sobre o capítulo 15, os itens 8, 9 e 10, começando a leitura, e depois faremos um breve debate, uma breve explicação, na realidade, para que a gente possa entender melhor. Fora da igreja não há salvação.
fora da verdade não há salvação. Item 8. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação, apoia-se sobre um princípio universal, abre a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema. O dogma fora da igreja não há salvação apoia-se não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares. Esse dogma é exclusivista e absoluto. Em vez de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de estimulá-los ao amor a seus irmãos, sustém e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos, que se consideram reciprocamente amaldiçoados por toda a eternidade, mesmo sendo parentes ou amigos neste mundo. Ignorando a grande lei da igualdade diante do túmulo, separa-os até no campo do repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio de igualdade perante Deus e de liberdade de consciência. Tendo essa máxima como regra, todos os homens são irmãos, e seja qual for sua maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja, não há salvação. Eles lançam entre si o anátema, perseguem-se e vivem como inimigos. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, pois acreditam-se reciprocamente condenados e sem volta. Portanto, esse dogma é essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Bom, vamos fazer um breve comentário desse item, né? Primeiramente, a gente tem que entender que fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação são equivalentes, né? São dogmas equivalentes. Por quê? Primeiramente, temos que saber que dogma, o que é o dogma e o que é uma máxima, né? O dogma é um ponto fundamental, certo e sempre indiscutível, né, de uma doutrina religiosa. Já a máxima é um preceito que serve ou pode servir de uma regra de conduta. Essa é a grande diferença entre um dogma e uma máxima. Diante desse texto, fora da caridade não há salvação, traz uma máxima, onde a nossa conduta deve ser sempre a do homem de bem, a do homem que busca, né, a caridade junto ao seu próximo, aos seus irmãos, aqueles que convivem ao seu redor e dentro do mesmo segmento dessa vida. O dogma separa os filhos de Deus, né, ao invés de unir, como diz o texto, e não tem uma base na fé em Deus e na vida futura. Ele tem sim algo voltado para as particularidades de uma certa doutrina religiosa, o que difere muito, muito mesmo, de quando a gente usa essa máxima, né? Fora da caridade não há salvação, porque a caridade é uma virtude, e uma virtude das mais grandiosas e que temos que cultivar sempre. Não trabalhando a religião para transformar os seus adeptos, né? Toda religião ou doutrina religiosa, ele transforma esses irmãos aí em inimigos, porque se diferem nas suas crenças. Já a máxima trazida pelo Cristo e no Espiritismo, né, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, ouvimos a caridade a todo momento. Sempre estamos lendo e falando sobre a caridade. No Evangelho, quase todos os capítulos, uma das palavras, né, ou uma das virtudes mais citadas, se não a mais citada, é a caridade. Tanto é que a base, né, na fé em Deus e na vida futura, ela não é possível quando não amamos o nosso próximo. É impossível amar a Deus sem amar o próximo. E é impossível amar a quem for, mesmo a si mesmo, se você não ilumina e não cultiva a caridade dentro do seu ser. Então é muito importante entender a diferença de dogma e máxima. É muito importante entender que dogmas estão presos em particularidades específicas de uma doutrina, de regras ditadas,
E a máxima, ela é baseada em virtude, principalmente na caridade, como diz essa frase, colocada pelo Cristo. Item 9. Fora da verdade não há salvação seria o equivalente a fora da igreja não há salvação, da mesma forma exclusivista, pois não há uma única seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode gabar-se de possuí-la inteiramente, uma vez que o círculo de conhecimentos cresce sem cessar e as ideias retificam-se a cada dia? A verdade absoluta não é partilhada senão pelos espíritos da mais elevada ordem, e a humanidade terrestre não poderia pretendê-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela não pode aspirar senão a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus tivesse instituído a posse da verdade absoluta como condição expressa da felicidade futura, isso equivaleria a um decreto de proscrição geral, enquanto a caridade, mesmo em sua acepção mais ampla, pode ser praticada por cada um. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que é possível salvar-se, seja qual for a sua crença, desde que se observe a lei de Deus. Não diz, fora do Espiritismo não há salvação. E como ele não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação, máxima que dividiria em vez de unir e perpetuaria o antagonismo. Bom, o item 9 ele vem complementar então o que a gente acabou de dizer, né? O importante é que a verdade, né, mesmo a verdade ou a igreja, como diz, fora da igreja ou fora da verdade não há salvação, ela não traz para a gente, né, o objetivo para se tornar um cristão, para que você consiga ter a salvação. A salvação dita aqui, né, como uma transformação do indivíduo, né? A salvação para nós, espíritas, é a transformação do ser, é a transformação de um homem que nasce simples e ignorante, ou um espírito que nasce simples e ignorante, e ele torna-se, né, um espírito que vai subindo degraus, ele vai subindo os degraus conforme o seu adiantamento moral perante as leis divinas. Aqui deixa bem claro que o Espiritismo, de acordo com o Evangelho, ele admite, né, que qualquer um pode se salvar. O homem que hoje está numa condição de homem que não é um homem de bem, amanhã ele pode tornar-se um homem de bem. Porque a verdade, como diz aqui também, no fora da verdade não há salvação, ela nunca é uma palavra presa, ou seja, uma palavra que não muda. A verdade está sempre em mudança, a verdade está sempre evoluindo e mudando a todo tempo. Né? Com a evolução do mundo, dos espíritos, das pessoas, né? A verdade está sempre mutável, ela sempre muda para melhor. Então, nunca a verdade poderia ser o predisposto para que a gente consiga a salvação, e sim a caridade e a fé. No entanto, nós temos uma passagem, né? Ambos aí fora da igreja, né? Os dogmas fora da igreja e fora da verdade não há salvação, eles não podem levar realmente à salvação. Por quê? Pois há privilégios, né, quanto à verdade. Não há privilégios dentro da caridade e nem da lei divina. Ninguém tem o privilégio da verdade na lei divina, a não ser aqui, como diz, né, os espíritos da mais alta condição celeste. Portanto, nós que estamos aí no caminho, né, nós temos que ter em nossa base o Evangelho, para que a gente consiga entender como nós vamos conseguir atingir o grau de caridade e de crescimento moral, dessa condição e dessa palavra, né, que tanto nós falamos aqui dentro do Evangelho. O Espiritismo também, ele demonstra através da máxima deixada pelo Cristo, que a busca da salvação depende do indivíduo. Cada um busca a sua salvação e traz a si mesmo o conhecimento necessário para a sua evolução. Como disse São Paulo, né, Paulo de Tarso, para os espíritas, né, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, entre as 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, 3 virtudes muito importantes para o nosso crescimento moral,
A maior delas é a caridade, colocando a caridade mesmo acima da fé. Ele colocou a caridade acima da fé. Por que ele fez isso? Porque a caridade é que move o homem de bem, né? A caridade está ao alcance de todos, do ignorante, do sábio, do rico, do pobre. Não tem diferença, não existe diferença. Não restringe, como faz a restrição do fora da igreja e do fora da verdade. Então, se eu não domino toda a verdade, eu não vou ter a salvação. Sabemos que é impossível aqui, onde nós estamos encarnados, né, ou reencarnados, conhecermos toda a verdade. E também, se eu não estiver dentro da igreja, ou de um templo, ou de alguma religião, eu não serei salvo? Não. Conhecemos muitas pessoas aí fora que às vezes não frequentam uma igreja, um templo, um centro espírita, qualquer uma das doutrinas religiosas. E são pessoas de bem, são pessoas muito caridosas e que com certeza estão a caminho da salvação. Portanto, meus irmãos, o que nós temos que cultivar é a caridade, é o amor ao próximo. Ninguém aqui, hoje, nessa vida, ainda é perfeito, né? Um dia estaremos próximos da perfeição, como anjos de Deus, né? Anjos de Deus trabalhando para Jesus Cristo. E almejamos isso, mas temos que lutar bastante para conseguir esse lugar junto do Senhor e do Mestre Jesus. Por que a caridade está ao alcance de todos, né? Porque Deus não sanciona, não restringe. Isso é o mais importante dentro desse estudo que nós temos que entender. No item 10, na instrução dos Espíritos, eu vou fazer a leitura e depois eu vou fazer um resumo com as palavras do próprio texto. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que tiverem praticado encontrarão graça diante de Deus. Essa divisa é a chama celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida, conduzindo-o à terra prometida. Ela brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: ide à direita, vós, os abençoados do meu Pai. Vós os reconhecereis no perfume da caridade que espargem em torno de si. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor sua origem do que dando-a como regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com tal guia, o homem nunca irá desgarrar-se. Portanto, meus amigos, aplicai-vos em compreender seu sentido profundo e suas consequências, procurando por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência responder-vos-á. Ela não apenas evitará que façais o mal, mas fará praticar o bem, pois não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, sempre é preciso a ação da vontade. Para não fazer o mal, muitas vezes basta a inércia e a indiferença. Meus amigos, agradecei a Deus, que permitiu pudesse usufruir da luz do Espiritismo. Não porque só aqueles que possuem podem ser salvos, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, Ele faz de vós os melhores cristãos. Portanto, fazei que, vendo-vos, se possa dizer que espírita verdadeiro e cristão verdadeiro são uma e a mesma coisa, pois todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o seu culto. Paulo, apóstolo, Paris, 1860. Meus irmãos, nada melhor, né, do que Paulo para deixar para a gente essa instrução, né?
porque Paulo foi um dos maiores perseguidores do Cristo e dos cristãos, e que teve à luz do seu coração, através do Cristo, a sua evolução moral para a caridade, até o fim da sua vida. Fazendo um resumo de algumas palavras de Paulo, vou ler exatamente a parte que resume todo esse texto e resume tudo que a gente conversou até agora. Fora da caridade não há salvação. Essa divisa é a chama celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida. Esse deserto no qual nós nos encontramos e que, à luz do Espiritismo, agora eu estou complementando, nos traz o conhecimento, né? E um pouquinho da verdade das leis divinas. Continuando, conduzindo à terra prometida. A terra prometida, na realidade, é a nossa evolução para anjos celestes do Senhor, trabalhando no bem, sempre no bem. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina. Portanto, meus amigos, aplicai-vos em compreender seu sentido profundo e suas consequências, procurando por vós mesmos todas as suas aplicações. As aplicações estão aqui no campo, né, nesse deserto da vida, que são os nossos próximos, né, o nosso próximo, iniciando pela nossa família, pelo nosso lar. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência responder-vos-á. Quando ele pede para colocar aqui as nossas ações ao controle da caridade, a gente tem que trabalhar muito o vigiai, porque para colocar essas aplicações ao controle da caridade, né, da nossa e vossa consciência, da nossa consciência, para que ela nos responda, nós temos que a todo momento nos interrogar e perguntar se o que estamos fazendo é certo ou errado, mesmo que ainda erramos, pois somos ainda falíveis. Mas se começarmos a fazer isso, com certeza estaremos a caminho da caridade. Ela não apenas evitará que façais o mal, mas vos fará praticar o bem, pois não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Então nós precisamos sair da inércia, sair do nosso comodismo, sair daquilo que nos deixa focados na nossa particularidade, no nosso exclusivismo, e entrar no coletivismo. Pensar no próximo, mesmo que ainda caminhando e caindo, que nos levantemos de olho pensando na caridade. Para fazer o bem sempre é preciso a ação da vontade. Sem vontade nós não conseguimos fazer nada, principalmente a caridade e seguir aos ensinamentos do Mestre Jesus. Primeiro a vontade, o vigiai e o esforço. Para não fazer o mal, muitas vezes basta a inércia e a indiferença. É simples sentar, nos acomodarmos e dizer: eu não faço mal para ninguém. Mas se também eu não faço bem, eu não sou caridoso. Portanto, não estou sendo cristão. Espírita e cristão, todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus. Então, quando perguntam a nós, quando perguntam a vocês, o que você é? Geralmente a gente vai para o lado material, né? Muitos vão para o lado do material e falam: eu sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque nós levamos, né, a nossa consciência ao lado material. Como o fora da igreja não há salvação e o fora da verdade, né? Totalmente exclusivista e materialista. A nossa resposta deveria ser a primeira: eu sou cristão. Eu sou um cristão espírita. Eu sou um cristão católico, eu sou um cristão evangélico, eu sou um cristão, seja lá qual for a minha religião ou a minha religiosidade. Mas temos primeiramente que ser cristãos e lutar muito por isso. Meus irmãos, o capítulo que nós estudamos essa noite foi esse, um capítulo muito importante, se não um dos mais importantes do Evangelho, e que hoje, esse breve estudo, possa fazer diferença nas nossas vidas e transformar o nosso dia a dia. Que amanhã possamos ser mais cristãos e caridosos do que fomos hoje. Sempre. Com os nossos amigos espirituais, os nossos anjos guardiões e protetores que nos acompanham, pedindo sempre força e intuição para que deixemos de não fazer o bem
e não só não deixemos de fazer o mal, e sim fazer o bem. Que assim seja. Um bom domingo a todos. Eu esqueci, desculpa, meus irmãos. Quarta-feira à noite nós teremos a continuação, do estudo do Evangelho. Me perdoem e tenham um ótimo domingo a todos, e para as mamães aí, um ótimo final aí dos Dias das Mães. Fiquem com Deus.